gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas. E hoje a gente vai falar de um YA novamente, e de um YA que é uma série de 3 livros e vem sendo publicado certinho aqui no Brasil, já temos 2 livros publicados, que é O Ceifador, do Neil Shusterman. Ele não tenta ser uma distopia, mesmo que ele tenha elementos disso. Ele tenta não ser uma utopia, mesmo que ele também tenha elementos disso, propriamente dito. Mas ele pega uma trama que não é muito simples e simplifica ela, então o resultado depende muito da leitura de que cada um faz. Para vocês terem uma ideia, mais ou menos, né, essa trilogia, que é a trilogia Scythe, está sendo publicada aqui no Brasil pela editora seguinte. O Ceifador chegou aqui no Brasil só um ano após o lançamento dele lá fora, então ele saiu originalmente em 2016 e foi publicado aqui no Brasil em 2017. Logo na sequência veio o segundo livro, que é A Nuvem, e o terceiro livro, The Tool, vai vir, né, tá previsto para 2020 e ainda não ganhou uma tradução oficial aqui no Brasil. E a ideia é retratar um mundo em que a humanidade venceu todas as mazelas. Então, a gente não tem mais doenças, não tem mais guerras, não tem pobreza, né, muito discrepante, a gente não tem a miséria. Tudo isso graças a uma inteligência artificial. Essa inteligência artificial é chamada de Nimbocúmulos, que é um grande conglomerado de informação e IA que conseguiu resolver todos os problemas da humanidade. Então, pouco a pouco, tudo que a gente conhece como a nossa sociedade atual vai deixando de existir e sendo substituído pela presença da Nimbocúmulos. Então, governos, a humanidade passou tudo para a mão do Nimbocúmulos. Ela consegue gerir a nossa sociedade muito melhor do que qualquer ser humano. Guerras pararam de ocorrer graças a isso. O desenvolvimento econômico e tecnológico da sociedade foi muito maior através da Nimbocúmulos, por causa que a capacidade de processamento dela excede qualquer compreensão humana. Então, é uma utopia se a gente for olhar por esse aspecto de que todas as mazelas da humanidade estão resolvidas. Então, a partir daí, a humanidade consegue superar todas as doenças também. E, basicamente, se torna imortal. Ela para de morrer. Então é uma realidade em que os humanos não morrem mais. Só que como viver para sempre ia gerar um problema de superpovoamento no nosso planeta. E nesse primeiro livro já é estabelecido que viagens interplanetárias, mesmo com toda a capacidade da Nimbocúmulos, deram errado no passado e por isso a humanidade rejeita. Então a gente tem uma outra organização que não é subordinada a Nimbocúmulos, que é a organização dos ceifadores. E o que são os ceifadores? Basicamente são seres humanos que devem se abster de todo o contato humano e com a sociedade de modo geral, então eles só vão interagir entre eles próprios, e eles são as únicas pessoas que vão matar os seres humanos. E aí é bastante engraçado porque no livro o Neil ele construiu os capítulos de uma maneira que a primeira parte do capítulo é um diário de algum ceifador famoso e logo na sequência é o capítulo do que vai acontecer. O mais interessante efetivamente são os diários que eles mantêm, porque os diários eles te dão todo o contexto que você precisa para acompanhar a história. Então todo o background daquele mundo é construído através do diário, enquanto que no capítulo as coisas estão acontecendo em tempo real, então meio que tudo já é um status quo. Todos os questionamentos, os ensinamentos, quando eles rememoram alguma coisa, estão no diário. E aí a gente vai acompanhar a história, então, de 2 adolescentes, já que é um YA, que é a Cintra e o Rowan. A Cintra, ela é uma jovem bastante peculiar, porque ela, logo no primeiro capítulo, ela tem uma postura quase de enfrentamento contra um ceifador que visita a casa dela, o Faraday. E é bastante curioso porque existem 2 posturas, basicamente, na presença de um ceifador nessa sociedade. Ou as pessoas vão tentar bajulá-los para conseguir o que elas querem, e eles são capazes de dar uma imunidade por um certo tempo, ou seja, eles conseguem com que aquela pessoa não seja coletada dentro do próximo ano, ou então pessoas que fogem à presença dele, onde ele chega as pessoas vão embora. Essa postura que a Citra tem de enfrentamento é muito rara, isso chama a atenção
do Faraday. E a gente tem logo no capítulo seguinte a apresentação do segundo personagem principal, que é o Rowan, que é uma pessoa extremamente empática. Dentro desse contexto, né, de que as pessoas ou fogem dele ou tentam bajular, o Rowan, na verdade, ele quis ser empático com um colega dele que seria coletado. O Faraday, então, decide pegar esses dois jovens para ser pupilos dele. Só que isso nunca ocorreu dentro da história dos ceifadores, né? É a primeira vez que isso vai acontecer. Isso gera toda uma discussão entre os membros, se é válido, se não é válido. E um dos dois, fica decidido então que um dos dois, ao final desse treinamento, vai se tornar um ceifador, vai se tornar uma nova pessoa que faz essas colheitas, enquanto a outra irá retornar para sua vida normal. Acho que de trama, basicamente, é isso. Eu vou tentar não dar spoilers porque é gostoso você ir acompanhando o desencadear, né, do treinamento deles, dos testes pelos quais vão ter que passar. Então eu vou tentar focar um pouco realmente na ambientação. Então a gente tem o aspecto utópico dentro do livro da humanidade ser imortal e se poder rejuvenescer. São imortais porque qualquer morte acidental que ocorra, a Nimbocúmulus traz eles de volta à vida, né? Faz os reparos e ressuscita eles. Mas a única morte que é realmente final é a morte pelos ceifadores. Então tem esse caráter de ter uma organização. E é engraçado porque na minha cabeça eu imaginei ele igual a organização 13 do Kingdom Hearts, com capuzes e aparecendo do nada. Então tem essa organização que meio que controla o medo das pessoas, a expectativa delas. Uma parte muito interessante é como eles se organizam, né? O Faraday, a Marie Curie e diversos outros ceifadores que aparecem, não é o nome verdadeiro deles. Toda vez que algum aprendiz vai se tornar um ceifador, ele precisa escolher um nome de uma personalidade histórica para poder... Aquela personalidade histórica vai guiar as decisões dele. E os próprios métodos de coleta, eles estão abertos à interpretação. Os ceifadores, eles têm as regras dele, específicas de como coletar e tudo mais, mas o como você vai coletar, qual vai ser sua dinâmica, a didática que você vai fazer, é completamente diferente. Então a gente tem ceifadores como Faraday, que pega os dados do que eles chamavam de a Era da Mortalidade, com todas as suas porcentagens e taxas, então ele sabia quantos por cento da população numa faixa etária de 18 a 20 anos poderiam morrer e começam a fazer aqueles cálculos até chegar em algum alvo, enquanto existem outros que simplesmente andam na rua, encontram uma pessoa que ela acredita que deva ser coletada e pronto, é o fim da vida dela. Esses vários aspectos da morte que o livro vai brincando, inclusive massacres ou então a casualidade, morrer no trabalho, por exemplo, mortes idiotas ou mortes mais grotescas, todas essas questões vão sendo abordadas dentro do livro e é um aspecto bastante interessante de como essa sociedade imortal reage à morte e como ela interage com os ceifadores. E aí a grande questão do livro seria realmente como a Citra e o Rowan vão conhecendo esse mundo, porque os ceifadores não abrem, né, como é o cotidiano deles para as pessoas comuns, eles só fazem isso por conta do treinamento. Eles vão se deparar também com a questão da corrupção dentro de uma organização que é humana, e tem também a questão de que a Nimbocúmulus ela não pode jamais interferir no trabalho dos ceifadores, então ela não tem ação com relação ao que os ceifadores fazem. Os pontos não tão positivos assim, ou pelo menos para mim, que tinha lido outros livros com uma temática bastante similar a essa, com relação à morte, é que acaba sendo discussões um pouco superficiais nesse primeiro livro. Obviamente que, como é uma trilogia, o autor ele vai ter uma gradação na apresentação das discussões que ele quer apresentar. Mas nesse primeiro livro eu senti elas um pouco mais suaves do que poderiam ser, e principalmente um pouco mais infantis, talvez. Existe um pouco por parte dos personagens questionamentos um pouco juvenis demais
para aquele tipo de sociedade ou para aquele trabalho que eles estavam indo prestar. Bom, O Ceifador é uma trilogia. O primeiro livro, né, O Ceifador, ele tem 448 páginas, está saindo pela editora Seguinte, foi lançado nos Estados Unidos em 2016, em 2017 aqui no Brasil. Ele está saindo por volta de R$ 32 até R$ 36. É um bom YA para quem tem algum grau de preconceito com o YA. É interessante porque é um livro até que bem redondinho, tem aspectos bastante interessantes de diálogo. Eu acho que para quem é jovem e quer aproveitar essa leitura, traz também alguns questionamentos sobre o que é morrer, o que é se sentir imortal, como é ser jovem e tudo mais. Ele traz tudo isso para uma realidade mais crua, para conversar sobre morte com essa galera. Então é um livro redondinho, eu pretendo ler o segundo, espero que em 2020 saia o fim da trilogia. Mas é isso, um livro que é gostoso, a leitura é muito, apesar de ter quase 500 páginas, ela é uma leitura bastante fluida, bastante prazerosa de ser feita. É quase como quando você vai lendo, dá pra imaginar como uma boa série de ficção científica do Netflix, por exemplo. Ah, lembrando que aqui vou deixar na descrição o link que leva diretamente para a compra do livro na Amazon e que, sem pagar nada mais por isso, cada compra que vocês fizerem, gera aqui um lucrinho para o canal para a gente continuar postando e construindo material toda semana. Não se esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que ficam aqui do meu lado direito e também de se inscrever na bolinha aqui do meu lado esquerdo para acompanhar o material que a gente posta aqui no canal sempre. De Mais a Mais é isso, beijo grande, tchau!